Amém. Boa noite. Bem? Você está bem? Todo mundo bem aqui? Graças a Deus? Glória a Deus. O tema dessa noite, gente, é navegando. Quem já navegou aqui? Quem já andou no barco? Já andou no barco é brincadeira, né? O único que a gente não tem dúvida é o Diácono Wagner, né? Mas tudo bem. Já navegou? Já? Legal? Já navegou na tempestade? Já? Bacana, né? Gostoso, né? Dependendo de quantos pés tem a embarcação, né? É sofrido, né? Navegar. Uma vez eu naveguei e foi de Mangaratiba para aquele negócio lá a ilha do Abraão, sei lá, algo assim do tipo, né? E estava chovendo, aquela embarcação grande, né, que tem, estava chovendo, era noite. Falei, gente, a gente vai naufragar aqui, meu Deus do céu. E eu desesperado, aquelas ondas, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ai, é sofrido. Mas, navegando com ventos contrários. Olha, gente, eu vou te falar, hein? É muito interessante navegar com ventos contrários. Tema dessa noite que eu queria chamar a sua atenção, navegando com ventos contrários. Uma vez eu fui, né, também passear de barco. Na verdade, a gente aí foi uma viagem de barco inferior, né? Foi uma embarcação inferior e foi mais sofrido ainda, né? Porque é aquela que fica batendo toda hora. Gente, eu falei, cara, uma hora isso aqui vai se partir e é um problema sério. Eu tô com mais de 100 quilos. Falei, Jesus, eu vou quebrar o barco. É incrível. E eu sofrendo, desesperado, cheio de medo, doido para chegar em terra firme. Ai, eu vou te falar, é uma luta. Mas, esse é o tema dessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 34, versículo 17 ao 19. A gente vai fazer a leitura apenas desses 3 versículos nesse momento. Salmos 34, do 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Clamam os justos, olha só, clamam os justos e o Senhor os escuta. Mas Ele não só escuta, Ele também os livra de todas as suas angústias, amém? Você encontrou? Você está acompanhando? Você está entendendo o que a gente está lendo aqui nesse momento? Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de algumas, não, de todas as suas angústias. Não são circunstâncias, não é nada externo, é interno. Angústia é interna, um sentimento que você tem. Então, olha só, presta atenção que Deus não muda só o cenário à nossa volta. Ele não dá livramento apenas para aquilo que nós temos à nossa volta, mas Ele dá livramento também àquilo que está dentro de nós nos incomodando, amém? 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Para a gente fechar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Feche os seus olhos e na autoridade do nome de Jesus, peça a Ele sabedoria, entendimento, fé, coragem e força, para que você possa não apenas ouvir essa mensagem, mas que você possa viver essa realidade na sua vida. Pai, nos colocamos diante de Ti não como servos apenas, mas nos colocamos diante de Ti como filhos, Deus, pedindo a Ti, clamando a Ti, que seja revelado para cada um de nós, ó Deus, não apenas a compreensão dessas palavras, não apenas a compreensão desse texto, Deus, mas o entendimento da grandiosidade do Teu poder, de quanto tremendo e maravilhoso é o Senhor, dessas armas espirituais que nós temos em nossas mãos. Por isso, Deus, nos enche da Tua unção, nos enche da Tua coragem, nos enche de ousadia, para que nós possamos vencer todos os obstáculos, vencer todas as aflições,
na autoridade do nome de Jesus, confiando em Ti, Deus, clamando por Ti, ó Deus, e crendo, Deus, na Tua provisão nas nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti como Seus filhos que precisam ser ensinados, que precisam ser educados, que precisam ser disciplinados, Deus, porque nós cremos que o Senhor faz isso com amor, porque o Senhor nos ama, Pai. Por isso, Deus, abençoa a Tua igreja que aqui está reunida, abençoa, Deus, os nossos irmãos que serão alcançados através dessa mensagem pelas redes sociais, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Ele tenha liberdade para curar os corações feridos, Deus, para restaurar, ó Deus, o vigor daquele que está abatido, aquele que se desviou, ó Deus, que em nome de Jesus seja alcançado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Deus, e venha, Deus, para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Eu estava lendo essa passagem, né? Eu li esses versículos, e aí me chamou muito a atenção, falando sobre isso, né? Que o Senhor escuta, que o Senhor livra, que perto está o Senhor, olha só, que Ele salva, que Ele livra de todas as aflições, a cada um de nós. Isso me chamou a atenção. E da mesma forma que eu estava lendo essa passagem, veio ao meu coração a história, vamos colocar assim, descrita em Atos 27, versículo 1, que eu não vou pedir para você ler, mas eu vou falar para você sobre isso, que é o contexto da nossa mensagem aqui, daquilo que nós vamos falar e tratar aqui nessa noite, e fala sobre a viagem de Paulo à Itália. Na verdade, não é bem a viagem de Paulo, porque ele não estava indo, né, conhecer a Itália, ele não estava indo abrir igrejas. Na verdade, Paulo estava preso, e ele estava sendo levado à presença de César, e essa era a condição de Paulo naquele momento. Paulo, que era um fariseu, Paulo que em outros tempos viveu dias de glória diante dos homens, nesse momento aqui, ele vive um momento completamente oposto da sua realidade. Ele já não tinha mais glória nenhuma, ele era prisioneiro. Eu não sei você, mas tirando os nossos prisioneiros de hoje em dia, do colarinho branco, né, que são homens, né, que mesmo preso ainda fala bem, né, ainda tenta convencer as pessoas. Paulo estava aqui numa condição humilhante, sem crédito nenhum. Eu fico imaginando as pessoas que conheciam o grande Saulo de Tarso, né, o homem doutor na letra, conhecedor da letra, perseguidor da igreja, e agora olham para ele e veem aquela expressão fragilizada, fraca, quem sabe até como um idoso, né? Julgando a aparência, julgando a condição. Nós somos bons nisso. Somos bons em julgar as pessoas pela aparência, pela vestimenta, por exemplo. Se você olha para uma pessoa de sandália havaiana, de calça rasgada, hoje em dia é moda, né, gente? A gente está vivendo numa loucura, né? De calça rasgada, blusa manchada, e você olha para ela e fala assim, essa pessoa não tem nada? Essa pessoa, coitada, é um pobre coitado. Eu lembro de uma vez, em alguns dos treinamentos que eu já fiz na minha carreira aí, profissional, e na parte de vendas as pessoas falavam assim, olha, não julgue a pessoa pela aparência, porque houve um caso, certa vez, nas Casas Bahias, onde entrou um homem de chinelo, bermuda, um senhor, aparentemente não era ninguém, e ele foi ignorado pelos vendedores porque ele não tinha expressão nenhuma. Mas aquele homem, ele comprou quase a loja toda. Ele era, eu não lembro agora qual era a condição dele, eu sei que o cara tinha recursos financeiros, ele só não tinha aparência. Ele só não estava de terno ali para comprar. E aí foi ensinado para a gente isso, não julgue as pessoas pela aparência, porque você pode estar diante de uma pessoa de recursos, e você está julgando ela pela aparência.
Então eu digo para você, né, não caia nesse erro de julgar as pessoas pela aparência, porque você pode, né, acabar tendo problemas e gerando problemas na sua vida. Quem sabe você pode até botar para fora, vamos colocar assim, até pessoas enviadas por Deus. Então sempre tenha isso no seu coração. Eu não posso julgar pela aparência, mas eu preciso ter mesmo discernimento para que eu possa tratar as pessoas como elas são. A Bíblia nos orienta que nós não temos que tratar o nosso próximo pelo que ele tem. Se uma pessoa chegar na igreja, né, com terno, gravata, né, e um Versa preto, né, a gente não precisa julgar a pessoa achando que ela tem poder aquisitivo por causa disso, pegando os melhores lugares, né, da igreja e menosprezando aqueles que chegam numa condição, né, mais inferior, talvez com prisma branco, com a frente abatida, né, algo assim do tipo. A gente não pode menosprezar uma pessoa por causa disso, mas a Bíblia nos orienta para a gente não julgar as pessoas pela aparência, porque a gente não sabe quais são os planos de Deus, a gente não sabe quem são as pessoas que são enviadas por Deus. E aí eu quero falar para você o seguinte: Paulo, nesse primeiro momento, onde a gente encontra Paulo, ele está numa condição, como eu disse, né, de desonra, vamos colocar isso, né? Desonra. Prisioneiro não tem glória, não tem honra. E talvez quantos de nós estamos numa condição como essa de Paulo, ou até mesmo pessoas à nossa volta, olha só, pessoas à nossa volta que estão livres de algemas físicas, mas estão vivendo numa época como Paulo aqui nesse momento. Sem crédito, sem prestígio, sem glória e sem honra. Gente, viver sem crédito é difícil. Tentar comprar as coisas sem ter crédito é muito complicado. Imagina você viver sendo julgado por você ter uma aparência ou uma atitude, ou passar como alguém, né? Um marginal, por exemplo. Você não entra em qualquer lugar, você não tem acesso a qualquer lugar. Uma vez meu pai falou sobre isso, né, ensinando a gente, né, falando para mim, na época, eu e o Júnior, né, que o meu pai, como sempre foi, né, sempre gostou de se vestir socialmente, então ele de terno, ele entra em qualquer lugar. Você de bermuda, você já não entra em alguns lugares, correto? Você sabe disso, né? Tenta entrar, né, no fórum. Tenta entrar no fórum de regata, bermuda, pode ser até de marca, gente. Você pode estar com a melhor havaiana que você tem, você não entra. Não são trajes apropriados para aquele lugar. Você é barrado naquele lugar. E quantas pessoas hoje estão barradas, mas não fisicamente, mas barradas emocionalmente? Pessoas que estão limitadas, não de andar, não de circular. São pessoas que estão vivendo em liberdade física, mas limitadas, né, emocionalmente, psicologicamente. Quem sabe até mesmo pessoas que iniciaram algo na sua vida, mas não conseguiram concluir, que tentaram fazer coisas e não deram certo, sabe? Pessoas que empreenderam em algo na expectativa de dar certo e não aconteceu. Eu fico imaginando, eu vou rapidamente falar para você duas coisas que eu tentei e não deram muito certo. Primeira delas, faculdade. Olha, eu vou te falar, cada semestre é uma luta. Eu tomo um 0 aqui, né? Sai uma nota negativa ali, mas eu vou tentando, vai demorar 20 anos, mas eu vou me formar. Pá. Outra que é mais interessante, obesidade, herança genética, né, da minha mãe. Glória a Deus por isso, né? Você não precisa nem fazer DNA. Você olha para mim e você vê minha mãe, né? Não vou nem falar da Adriana. Aí, vamos lá. Está aqui dentro ainda. Achei que estivesse lá fora. Mas tá bom. Então, assim, você vê essa carga genética aqui, ó. Esse tamanho todo, né? Luta que é, gente. Ó, engordei 100 gramas. Só respirei. Engordei 100 gramas. É uma luta. Aí você vê, todo dia, né, tem que levantar cedo, batalhar, correr, malhar e tal. Para quê? Para segurar o peso, senão passa dos 120.
Olha que eu já cheguei quase lá, hein? Já cheguei quase a esse peso todo. Teve uma época na minha vida que eu cheguei a 92 quilos. Gente, como eu lutei para chegar a 92 quilos. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não quero falar de forma física. Eu quero te falar de prisões. Eu quero te falar de cadeias, de ventos contrários. Sabe? Eu perdi mais de 20 quilos. Não é mentira, gente. E não é pescador. Não é. Eu perdi mais de 20 quilos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, mas eu encontrei os 20 e mais alguns outros. Incrível. Eu encontrei quase todos. Encontrei todos. Os que eu tinha perdido fizeram amigos e eu encontrei todos, passaram a viver junto comigo. Incrível. Foi tremendo. Mas o que eu quero te dizer com isso é porque eu nunca perdi o pensamento de gordo. Eu vou te falar sobre isso. Eu perdi a forma física por um tempo, breve tempo. A forma física de gordo eu perdi, mas a mente de gordo eu não perdi. Sabe o que é mente de gordo? A mente de gordo é se pensar o seguinte, olha só, sexta-feira é o dia da pizza. Hoje é o quê? Quarta-feira. Mas você já está pensando na pizza de sexta-feira. Pensamento de gordo é o seguinte, você faz um pedido, né, no iFood, que dizem que é 5 minutos. Mentira! Demora 1 hora e meia. Tu fica agoniado. E quanto mais agonia te dá, você pega biscoito, você pega ali, né? Você pega um pão, você pega isso, você pega aquilo. Quando chega a pizza, você não tem medo, não. Você encara aquele desafio. E não é uma pizza brotinho, né? Lindinha, nada, gente. É aquela família Maracanã, aquele monstro, né? Você come aquilo ali. Então, isso é pensamento de gordo. Por isso que eu quero dizer para você que a primeira ação de Deus, naquilo que nós lemos no versículo 17 do capítulo 34, o primeiro livramento de Deus, gente, ele não começa por fora, ele começa por dentro. A primeira obra de Deus, ela não vem de fora, ele não vem tratando primeiro o externo, ele vem tratando primeiro dentro de você. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. É tratamento interno. Talvez o que nós precisamos hoje é curar não o externo, não o nosso corpo, mas a nossa alma, sabe? As nossas fraquezas emocionais. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos enxergamos sem crédito, sem prestígio, sem glória, sem honra, porque nós nos deparamos com realidades que não foram aquilo que nós pensamos ou almejamos. Como eu disse, às vezes você tentou, por exemplo, ler a Bíblia, não conseguiu, foi derrotado. Até porque, né, gente, são 66 livros, né? Olha só, quantos capítulos você tem, quantos versículos? É algo grande. Digo para você que até se você desmembrar num ano, é difícil. Então você tentou, avançar na leitura da Bíblia e não conseguiu. Você tentou fazer o curso superior, não conseguiu. Tentou converter uma pessoa de casa ou conhecida, não conseguiu. Tentou se converter e não conseguiu. Olha só. Tentou criar uma rotina de devocional, ter intimidade com Deus, ser mais crente. O que seria ser mais crente? Manifestar mais o fruto do Espírito do que as obras da carne, e não conseguiu. Sabe, são essas coisas que somando elas, tira de nós o prestígio, a alegria, sabe, a motivação. Chega para uma pessoa e fala, estou desanimada. Sabe, tu conversa com uma pessoa, estou desanimada. Eu fico às vezes conversando com algumas pessoas e fico analisando como as pessoas estão desgastadas com a obra. Olha só, desgastadas com a obra. Sabe por quê? Porque foram muito trabalhadas. Foram exigidas além das forças. Eu posso te dizer isso, além das forças, ou na verdade, eram pessoas que estavam trabalhando apenas olhando para o homem. Porque Deus renova as nossas forças, amém? Deus renova as nossas forças. Então, quando você estiver trabalhando na obra de Deus, lembre do seguinte, você não está trabalhando para o homem, você está trabalhando para Deus. Se você está cansado, pede a Ele que renove as suas forças, porque a Bíblia diz que Ele escuta o seu clamor, amém? E Ele te livra.
de toda e qualquer situação. Perto está o Senhor, olha só, perto está o Senhor das pessoas que têm um coração quebrantado, e o quebrantado é questão de humildade. Sabe? Quebrantado não é você andar rasgado, humildade não é você andar rasgado, isso é relaxado, é diferente. Quebrantado é você reconhecer a sua limitação diante de Deus. É reconhecer que você é dependente de Deus. Isso é um coração quebrantado. E presta atenção, que se você estiver enquadrado numa situação como essa, a promessa de Deus é o seguinte, que Ele salva essas pessoas que têm um espírito oprimido. Então, se você se sente oprimido, se você se sente angustiado, eu digo para você, perto está o Senhor de você nessa condição, se você despertar em você humildade e quebrantamento. Amém? Tenha isso no seu coração. Não despreze, não canalize com raiva, né? Não canalize com sentimentos diferentes. Porque muitas das vezes nós canalizamos com raiva, agressão, depende muito da reação de cada um. Então, sentimentos de derrota e fracasso por coisas que não deram certo. Olha que nós estamos aí há quantos anos no Geração Vida? Projeto do Geração Vida. Digo para você, nós estamos esse tempo todo aí com essa obra, mas não sinto, sabe, o sentimento de fracasso ou de derrota. Não sinto esse sentimento. Pelo contrário, eu acredito que nós estamos progredindo. A cada período nós estamos progredindo, nós estamos caminhando. E eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, por aquilo que gera em nós o sentimento de derrota ou fracasso. Atos capítulo 27, versículo 7. Se você não quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe pelo projetor. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. O que gera em nós o sentimento de derrota e fracasso. Versículo 7 de Atos capítulo 27 diz, navegando vagarosamente muitos dias. Isso é a primeira coisa que gera em nós esse sentimento de fracasso ou de derrota. É você estar navegando lentamente. Por muitos dias você está ali, quase não andando direito. Uma das coisas que a pessoa tenta fazer assim que ela começa uma empreitada, né, de atividade física é o quê? Correr. Não corre há 30 anos e quer correr. Vai acontecer o quê? Vai ter uma lesão. Vai se desgastar rapidamente. O que você começa a fazer? Lentamente você começa a caminhar. E você vai aumentando, amém? Você está acompanhando comigo? Quantos bebês você conhece que já nasceram andando? Falando? Primeiras coisas são o quê? São sons, sinais, né? Né? Aí a mãe acha que está chamando ela. Não, é mamar, é comida, né? Alimento. E a mãe achando que está... Meu filho, a primeira coisa que falou foi mamadeira. Isso, comida. Então, a gente tem que entender essa lição da vida. Você vem vagarosamente se desenvolvendo. Você vem lentamente se desenvolvendo. Mas presta atenção que à medida que você vai caminhando nessa trajetória e tendo esse entendimento, você vai sendo fortalecido. Primeiros passos de uma criança, ela cai, mas ela vai fortalecendo os seus pés, ela vai fortalecendo o seu espírito, para que ela possa ter coragem de dar os primeiros passos. Nós adultos achamos que é o contrário. A gente compra um livro grande, grosso, como a Bíblia, por exemplo, e acha que a gente vai conseguir ler de uma hora para outra. Nunca leu na vida um livro. Lutou para passar nas matérias de português e acha que vai dominar essa arte imediatamente. Segundo ponto, no versículo 7, que ainda a gente continua lendo, foi com dificuldade, olha só, que chegamos. Tem gente que acha o seguinte, que vai pegar ali um dinheiro, que vai abrir uma portinha de alguma coisa e rapidamente vai chover cliente.
que não vai enfrentar dificuldade. Que isso? Então é lentamente que nós progredimos, com dificuldade que nós chegamos às imediações de Cenido, que está ali no texto. Aí, continuando no versículo 7. Não nos sendo permitido prosseguir. Isso me chamou também a atenção, porque às vezes você quer avançar, mas você não consegue progredir. Você quer avançar e não consegue progredir por causa de quê? Por causa de ventos contrários. Você lança uma ideia e ninguém abraça a ideia. Você lança algo e ninguém abraça. Ninguém caminha. Ninguém anda. E aí? Aí você desanima. Você se abate. Mas eu quero que você não faça isso na sua vida. Eu não quero que você perca oportunidades. Mas eu quero que você tenha o foco de entender o seguinte: que muitas das vezes na sua vida, e acredite, é verdade, vai acontecer. A cada momento você vai avançando com lentidão em determinadas áreas na sua vida. Mas não quer dizer que você está parado. Você está avançando. Lentamente, mas está avançando. Que não é fácil avançar, permanecer, progredir. É com dificuldade, é com suor. É com lágrimas e dor. Eu poderia até te dizer isso. Voltando aqui na questão da gordura, gente, para mim isso aí é lição. Ninguém perde 5 quilos em uma semana de forma saudável. Você pode tomar uma série de coisas aí que vai arrebentar com a tua saúde e depois tu vai pagar o preço. Fazer o quê? Escolhas erradas. Então acredite no seguinte, é progressivo, é lentamente. É com dificuldade, passar fome, gente. Ó, eu queria tanto comer, não sei o quê, mas você vai passando fome. Você vai enfrentando desafios até o momento de você chegar no lugar que você queria. Não, ainda não é o lugar que você queria, você só está caminhando nessa trajetória. Você vai observar, e se você ler o capítulo 27, você vai ver que a intenção deles era chegar na Itália. Mas para chegar lá, eles fizeram várias paradas, tiveram vários obstáculos. Assim é na nossa vida, gente. Você espera chegar em um resultado, mas você vai enfrentar desafios na sua vida. Você vai enfrentar várias barreiras na sua vida. E se você tiver, olha só, um entendimento do que a gente está falando aqui, você vai perceber que todas essas barreiras e obstáculos vão te fortalecer. Que não vai ser qualquer coisinha que vai derrubar você. Objetivos que não são alcançados de imediato. Foi como eu mencionei. O objetivo era chegar na Itália, estar diante de César, mas não conseguiram chegar de imediato. Aí tem uma passagem interessante, que eu queria pular para um outro tópico, dizendo o seguinte: Lucas capítulo 14, 11, na minha versão fala assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na minha versão aqui é NVI, talvez esteja um pouco diferente ali, mas o contexto é esse. Todo aquele que se humilha será exaltado, e eu falo sobre isso por quê? Porque no versículo 7 do capítulo 20, no versículo 9 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Paulo chegou para aqueles homens, olha só, Paulo chegou para aqueles homens naquela embarcação e falou assim: gente, olha só, eu vou pegar aqui para ficar mais bonitinho. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também de nossas vidas. Vai vir chumbo grosso por aí. Só que o que aconteceu? Quem estava falando ali? Era um presidiário. Foi julgado, talvez, dizendo o seguinte: o cara está com medo das autoridades que ele vai ficar de frente. Então o que o centurião Júlio fez para ele? Deu crédito para o piloto da embarcação, para o dono do navio, né, o mestre do navio,
E para todas as outras pessoas que estavam naquela embarcação, não, vamos chegar logo, gente. Vamos trabalhar logo, vamos terminar logo com esse serviço. Vamos fazer logo a nossa parte. Foi isso que aconteceu. E Paulo defendeu de não ir, e eles não ouviram Paulo, porque Paulo não tinha crédito. Quantas vezes você tenta falar alguma coisa e alguém não te dá crédito? Acha que você está falando da boca para fora, que você não sabe nada, até porque os caras eram especialistas. Se você vê, né, o centurião estava dando crédito para quem? Para o piloto, homem experiente de navegação. Estava dando, né, crédito para o dono do navio. Poxa, a tripulação, que eram mais de 200 pessoas. Contra quem? Paulo? Tá de brincadeira, né? Muitas das vezes nós estamos nessa condição. Às vezes nós falamos, nós opinamos, mas não somos ouvidos. E olha que interessante, porque eles começaram a enfrentar dificuldades. Eles começaram a enfrentar ventos contrários, eles começaram a enfrentar dificuldades naquela viagem. Aí Paulo chega em determinado momento e fala para eles assim, olha, Paulo fala para eles assim, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Olha só, Paulo já fazendo aí um balancete para eles, está vendo? Ó, se você estivesse me ouvindo, isso é tipo o discurso de pai, né, gente? Fala sério. Discurso de pai. Eu falei para você não casar com aquela peste. Não falei para você aí, está aí, ó, comendo pão que o diabo amassou, tá vendo? Aquela mãe discursando, geralmente senhora fala assim, né? Ah, meu Deus, tá vendo, minha filha? E agora, quer que eu faça o quê? Olha para mim. Ah. Ou então o pai, né? Meu pai era assim, ó. Pronto, não precisava falar mais nada. Aí tu fica na expectativa, né? Vai sair alguma coisa, né? Na hora certa eu vou falar. Gente, isso é terror psicológico. É triste, tu fica na expectativa logo. Júnior era um artista nessa matéria, né? Júnior, graças a Deus, aprendeu muito, né? Com muitos erros. Aí, Júnior já falava assim, bate logo, que essa tortura psicológica é difícil pra caramba. Vai, arrebenta logo de vez, que aí passa 3 dias, a gente já está bem. Tá tranquilo, mas ficar aí fazendo essa tortura. Na hora certa eu vou falar. Aí tu fica imaginando uma série de coisas, né? Cara, o que deve ser? Aí tu vai entregando o ouro, né? Foi isso que eu fiz? Foi aquilo que eu fiz? Ou foi aquilo outro que eu fiz? Pronto, eu nem estava sabendo disso tudo e você já entregou várias coisas. Aí fala assim, gente, é por isso que as autoridades, né, elas dizem o seguinte, que tudo aquilo que você disser pode e será usado contra você. Por isso, gente, na hora, né, do flagrante, se cala. Ó, só na presença do meu advogado. Não falo nada, só na presença do meu advogado. Aprendi isso, mais ou menos, não aprendi tanto não, mas meu pai ensinava muito sobre isso. Aí está aqui Paulo discursando para a galera, tá vendo, senhores? Na verdade, eu tinha dito, né, que não era para a gente viajar, mas vocês não me escutaram. Tá aí, ó, situação. A gente está agora em mares agitados, vento contrário, mas eu digo para vocês o seguinte, eu aconselho, olha só, gente, presidiário, eu aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Olha só. Nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Agora aqui, gente, já não é mais Paulo, né, aquele presidiário bandido. Aquele cara sem crédito. Aí Deus, ou melhor dizendo, Paulo, ele já coloca um elemento que ninguém conhecia. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça diante de César. Preste atenção nessa frase, ó. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Preste atenção nessa frase, guarda na tua mente, que a gente vai falar com ela daqui a pouco. Paulo já coloca ali, ó, já introduz ali para o meio daquela galera o seguinte: é Deus que está guardando as nossas vidas, amém? É Deus que vai estar guardando as nossas vidas, já não é mais nós. Esse piloto aí, ó, experiência de 70 anos aí, ó, não é você que vai guardar, é Deus quem vai guardar. Paulo já coloca Deus à frente daquela situação. Assim como nós temos que colocar Deus à frente, assim como nós temos que acreditar, assim como nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos atentos, para o que Deus tem para as nossas vidas, gente. Porque se você parar para analisar, Deus sempre mostra, né, aquilo que vai acontecer. Olha, ninguém é pego de surpresa. Jesus já chegou aqui na terra sabendo que ele morreria na cruz. Não foi pego de surpresa. A todo momento Jesus falava que ele seria crucificado, amém? Não tem surpresa. Querido, eu digo para você, tudo que você passa na sua vida, se você prestar atenção, não é surpresa. Deus já vai mostrar para você, olha, você vai passar por lutas e provações. Às vezes o problema é que nós não ouvimos. Ou ouvimos, não entendemos, não compreendemos, ou até mesmo não aceitamos. Entendeu? Também tem isso, não aceitar. E eu não estou falando de egoísmo, eu não estou falando de ego, eu não estou falando daquele motorista que tem um Versa preto, né, que não paga o IPVA, aí fica orando nas blitz, né? Ai, Senhor, cega agora, em nome de Jesus, cega esse guarda, Senhor, que ele não veja. Ele viu, ah lá, ele me olhou. Está vendo? É o inimigo, né? Não, é sua indisciplina, não pagou o IPVA, querido. É passível, entendeu? A gente às vezes luta pelo espiritual porque a gente deixa a desejar no material. Então, assim, tenha no seu coração o seguinte: faça a sua parte. Faça a sua parte porque Deus vai fazer a parte dele na sua vida. Amém? Deus vai fazer a parte dele. Paulo, ele estava fazendo a parte dele. Qual era a parte dele? Pregar o evangelho e ser preso. Pronto. A parte de Deus, a provisão de Deus era o quê? Era ele chegar até César. E eu vou pular um pouquinho para a gente adiantar aqui. Eu coloquei em algum lugar aqui que eu não estou achando, mas tudo bem, deixa para lá. Aqui, achei. Olha só. Aquelas pessoas na embarcação, no primeiro momento elas estavam vendo Paulo como prisioneiro. Estavam vendo Paulo como um cara fraco, sem crédito, sem glória, sem honra. Esse era o retrato de Paulo naquele momento. Naquela situação ali, Paulo estava, né, sendo visto dessa maneira. Mas eu digo para você que os olhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os homens enxergavam Paulo como um prisioneiro fraco, sem crédito, sem glória, sem honra, sem moral, sem nada. Mas para Deus, Paulo era o embaixador do Evangelho. Para Deus, Paulo era um instrumento dele. Então já não era mais os homens que estavam levando Paulo cativo, preso. Sabe por que eu entendo isso? Por causa desse versículo aqui que diz o anjo do Senhor: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Preste atenção nisso, gente, ó. É preciso que você compareça. Eram os planos de Deus que estavam se cumprindo e os homens achando que eram eles que estavam fazendo justiça. Então eu digo para você o seguinte: às vezes você pode estar sendo levado por alguns lugares como Paulo, sendo levado, sendo conduzido, e as pessoas acharem que elas estão no controle das coisas,
Mas na verdade é o teu Deus que está no controle de todas as coisas, amém? É o teu Deus que tem um controle da sua vida, e não só da sua vida, mas de toda a tripulação que está com você, amém? Nenhuma vida foi perdida, e eu falei para você que eram mais de 200 pessoas. Nenhuma vida foi perdida, e eu digo para você, não foi perdida por causa de Paulo. Assim como aquelas pessoas que estão próximas de você não serão perdidas por causa de você, por causa do Espírito que habita dentro de você. Contudo, presta atenção, se coloque na posição correta, se coloque na posição como Paulo, como que? Representante do Evangelho, como instrumento de Deus, como embaixador do Evangelho, como mensageiro de Deus. Se coloque nessa posição, e as pessoas à sua volta não morrerão essa morte eterna, porque elas serão alcançadas por Deus através de você. Tenha isso no seu coração. E o que Paulo declarou, e eu quero que você declare junto comigo, que diz assim: pois eu confio, diga comigo, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme Ele disse. Vai se cumprir os planos de Deus na sua vida. Vai se cumprir. Por isso, eu digo para você, não abra mão dos planos de Deus por causa das circunstâncias, sejam externas ou internas, sejam lutas de fora ou lutas dentro de você, na sua mente, no seu pensar. Não abra mão dos planos de Deus, pelo contrário. Pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme Ele disse. Que você saia daqui com essa mensagem no seu coração. E acredite, vai se cumprir os planos de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos e vamos encerrar com uma canção bem bacana. Um louvor bem interessante, aonde a gente canta que Deus proverá. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugissem nadando. Mas o centurião, aquele cara que não dava crédito para Paulo, querendo salvar Paulo, impediu que isso acontecesse. Deus vai livrar, Deus vai impedir qualquer coisa que aconteça na sua vida contrária à vontade de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Ele força, peça a Ele coragem, peça a Ele ousadia, para que você possa navegar, talvez lentamente, por muitos dias, talvez enfrentando dificuldades nessa jornada, talvez até enfrentando barreiras que te impeçam de progredir, de prosseguir, ventos contrários que se levantam contra você, dificuldades, lutas e aflições. Peça ao Senhor nessa noite, livra-nos, ó Deus, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal. Clamamos a Ti nessa noite, Deus, e cremos na Tua provisão, no Teu cuidado, no Teu agir. Cremos no grande Eu Sou. Tu podes todas as coisas, Deus.
Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Posso até estar aflito, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Creia nisso. E o meu Deus não falha, não. Oh, aleluia. Eu posso até estar ferido, Mas mas nunca nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não me guio. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. E Ele proverá sobre nós. Não me guio pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor teve o cuidado de mostrar para cada um de nós, Deus. Para que hoje nós enfrentássemos as aflições, crendo, confiando em Ti, Deus. Mas muitas das vezes nós não temos essa coragem, essa ousadia. Muitas das vezes nós lemos o que a Bíblia diz em João 33, que diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Às vezes nós lemos, mas não acreditamos, não confiamos, ou até mesmo desprezamos, Senhor, a Tua palavra, Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Deus. Dá-nos bom ânimo, dá-nos coragem, dá-nos força, Senhor. Clamamos a Ti, Deus, porque nós cremos, Senhor, que o nosso socorro vem de Ti, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o único caminho, e acima de todas as coisas, foi o Senhor, e só o Senhor que venceu o mundo, Pai. Por isso, Deus, nos ensina, faça-nos aprender, ó Deus, dá-nos a Tua sabedoria, compartilha conosco, Deus, o entendimento da Tua palavra, que se abram os nossos olhos, que se abram os nossos ouvidos, que a nossa racionalidade humana dê espaço para a fé em Ti, Deus, e que nós possamos, ó Deus, avançar, nós possamos prosseguir, possamos confiar em Ti, Deus,
que as mentiras, que as ciladas, que os enganos, ó Deus, contra nós, lançados contra nós, que os ventos contrários, Deus, não sejam mais fortes do que a Tua palavra em nós. Não sejam mais fortes do que a Tua palavra que diz para cada um de nós nessa noite: tenha coragem, tenha força. Receba agora a porção dobrada do meu espírito. Se você está sendo fraco neste momento, eu renovo as suas forças, eu multiplico as suas forças. Deus, em nome de Jesus, como membro do corpo de Cristo, eu tomo posse da Tua palavra, em que me diz que muitas são as aflições à nossa volta, sim, de fato, mas o Senhor é o único que nos livra de todas elas, Pai. E assim como Jesus venceu, nós venceremos toda maldade, toda adversidade, toda cilada, toda seta, todo engano, toda mentira. Nós venceremos, Deus. Talvez até avançando lentamente, talvez sendo impedido por barreiras e obstáculos, mas nós avançaremos, Deus. Coloca em Tuas mãos, Senhor, cada uma dessas vidas. Muitos que pararam, que desistiram, que deixaram, que abandonaram as redes, que largaram, Deus, os sonhos, os planos e projetos que o Senhor tinha, Pai. Muitos que olharam mais para o gigante à sua frente do que o seu Deus. Pessoas como nós, ó Deus, limitadas, que desistiram. Eu coloco, Deus, essas vidas em Tuas mãos, Deus. A enfermidade, Deus, que paralisou, que em nome de Jesus ela seja neutralizada. O espírito abatido, o coração oprimido, a alma angustiada, Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Deus. As prisões espirituais, em nome de Jesus, Senhor, liberta, Deus, os cativos, Pai. Livra, Senhor, os oprimidos, Pai. Manifesta, Deus, o Teu poder nessas vidas, nessas famílias, Deus, que conhecemos. E como Paulo, Deus, nessa embarcação, nós cremos, Deus, que nenhuma vida será perdida. Nenhuma vida será perdida, porque o Teu Espírito Santo conduz a cada um de nós como embaixadores do Evangelho, como representantes do Teu poder, ó Deus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco, Deus, netos em Tuas mãos, filhos em Tuas mãos, pais, maridos e esposas, Senhor, gerações posteriores, Deus, crendo e confiando que o Senhor proverá em cada uma dessas vidas, crendo que o Senhor tem liberdade para cada um que está preso, cativo, que o Senhor tem cura para cada um que está enfermo, Deus. Por isso, Deus, leva-nos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, crendo que Deus proverá, que Ele proverá sobre todas as coisas. Deus proverá sobre todas as coisas. Aleluia! O Senhor proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá. Deus proverá
Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Faça desse louvor uma oração. Deus proverá, Deus proverá. Olha só. Mesmo cego me faz enxergar, Mesmo mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Amém. Deus proverá na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite.